O mundo mudou, e não por causa do movimento das placas litosféricas ou de uma erupção vulcânica, é tudo uma questão de monstros. Eles começaram a aparecer de repente em todo o mundo, colocando o planeta à beira da extinção. Enormes hordas de monstros surgiram graças a um edifício. É uma torre mágica, um lugar que dava força e poder aos monstros, chamada de Torre do Diabo pelas pessoas. E lhe deram esse nome porque aqueles que queriam conquistar a torre recebiam a promessa de tudo o que se poderia desejar: poder, dinheiro e honra. Tudo isso poderia ser obtido conquistando a torre e passando em todos os testes preparados especialmente para os caminhantes. A enorme torre, com muitos andares, era governada por deuses e demônios. Governantes de todos os países tentaram proteger as pessoas da torre, mas ninguém conseguiu impedir as tentativas de conquistá-la, pois os deuses e demônios alertaram. Todos que impediam os outros de se aproximarem da torre eram punidos. Já se passaram 5 anos desde que as pessoas começaram a tentar conquistar a torre, que foi a primeira tentativa da humanidade de conquistar o 60º andar. Um esquadrão chamado Star Nine tentou fazer exatamente isso. Entre os milhões de pessoas que participaram da conquista da torre, 9 se destacaram, que receberam o apelido de Estrela 9. Com magia e energia divina, eles ganharam um poder incomensurável. A estrela apelidada de Estrela da Morte não possuía nenhum domínio de armas ou superpoderes. Mas foi ele quem traiu as 9 estrelas e ganhou o título de mais forte. Seu nome é Joy Hyde. Foi ele quem trouxe a destruição. A alegria era a personificação da própria morte. Ele era o maior necromante que estava cansado das pessoas. Acreditava-se que ele só precisava de poder, e que ele usava pessoas para se tornar o maior do mundo. Todos acreditavam que ele havia traído a humanidade e unido forças com demônios. As pessoas decidiram matar o traidor. Mas mesmo que Joey Hyde tenha traído a Estrela 9 ao atacar após receber o poder, as coisas não eram tão claras. Ele não poderia derrotá-lo sozinho. No final, Joy Hyde aceitou sua punição por trair a humanidade. Joy traiu a humanidade em nome do poder. No entanto, isso era apenas uma lenda comum. Hyde nunca traiu a humanidade. Na verdade, ele foi traído por 9 estrelas, ou melhor, 8. Mas as pessoas não foram informadas sobre isso, e 9 anos se passaram desde então. Uma mosca zumbia sobre uma pilha de pratos sujos na pia. Joy Hyde abriu os olhos e jogou o cobertor para longe, libertando-se do pesadelo dos 9 bastardos que o traíram. Então ele olhou cuidadosamente ao redor da sala e do sofá em que estava, percebendo que sua técnica tinha funcionado, afinal. Tudo deu certo, e sua habilidade secreta de transferência de alma o transportou para este mundo. Pouco antes de sua morte, essa habilidade permitiu que ele transferisse sua alma para um corpo adequado. Joey Hyde sentiu-se e percebeu que parecia ter pego um corpo com características físicas semelhantes e que ainda parecia estar na Coreia do Sul. Ele se lembrou das 9 estrelas com um palavrão e pensou que teria ficado bem se tivesse ido sozinho para o 60º andar. Mas elas se ofereceram para ajudar e depois o traíram. Joy Hyde queria saber por que ele foi traído? O paladino Ken Pelon estava confiante de que Joy não seria capaz de invocar seus espíritos malignos neste solo sagrado. Carmen Pelon achava que, embora Joey fosse considerado um exército na pessoa de um homem, ele não era páreo para eles. Cain disse que estava sempre tentando ajudar e que não tinha nada de pessoal contra Joy, o que não significa que o tratassem mal. Eles simplesmente decidiram cortar tudo pela raiz. Gal Humphrey também estava com eles. Gal, uma estrela de batalha dos 9 e amiga de Joey Hyde, decidiu não participar da limpeza do 600º andar. Eles simplesmente não contaram a ele porque tinham medo de que Gal pudesse ajudá-lo. Mas pegaram Joy. Sua visão ficou turva porque ele havia perdido muito sangue. Para eles, ele morreu apenas uma vez e foi um erro de cálculo. Mas eles não devem pensar que esse é o fim. Joy Hyde jurou ficar ainda mais forte e punir os traidores. Ele ainda não os transformou em monstros, mas agora ele definitivamente tomará cuidado para destruir suas almas e impedir que renasçam. Joy Hyde ouviu o sino. Era o telefone que estava debaixo do travesseiro. Fazia tempo que ele não segurava algo assim nas mãos. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando ele olhou para a tela e descobriu que 10 anos já haviam se passado. Era difícil acreditar que em apenas um momento ele viveu por 10 anos. Era uma habilidade incrível. Joy Hyde queria saber se ele poderia usar magia em seu novo corpo.
Naquele momento, uma mosca voou sobre sua cabeça fazendo sons repugnantes. Joy a matou com um bater de palmas. Depois disso, ele se levantou do sofá e, segurando a mosca morta na palma da mão, concentrou-se. Ele ordenou que ela ressuscitasse dos mortos. O telefone ligado respondeu a essa ordem como um pedido para a palavra levantar. Joy Hyde repetiu o feitiço diversas vezes, mas tudo em vão. Não havia uma gota de mana em seu corpo. Mas isso significava que Joy agora teria que conquistar a torre sem nenhuma habilidade? Ele pensou que em 10 anos seus amigos traidores já poderiam ter chegado ao topo da torre. Ele olhou as informações no celular e percebeu que aqueles desgraçados só tinham conseguido avançar 200 andares em 10 anos. Esta era a sua chance. Enquanto eles perdiam tempo, ele poderia se levantar e se vingar. Joy jogou o casaco sobre si e decidiu que não fazia sentido treinar fora da torre, e que ele precisava ir para lá imediatamente. Embora seu corpo seja o de um novato, seu conhecimento sobre a Estrela da Morte não desapareceu. Ele usa todo o seu conhecimento e técnicas para se tornar mais forte o mais rápido possível. Ao se aproximar da entrada da torre, ele jurou se vingar da Estrela 9 para que você desaparecesse. Havia muitas pessoas indo em direção à torre que queriam conquistá-la, e Joy se perdeu no meio da multidão. Muitos caminhantes foram limpar a torre, na esperança de ficarem ricos, embora a morte já aguardasse alguns no primeiro andar. Joy Hyde sabia que a torre era um lugar que guardava muitas histórias diferentes. Finalmente ele voltou. A sorte ou o esperava ou não, mas ele acreditava em si mesmo e queria seguir suas aspirações. Ele, como antes, queria ter certeza de que todos soubessem sobre ele. Joy Hyde viu que a entrada da torre estava aberta e disse a si mesmo para não relaxar. A hora da vingança finalmente chegou. Joy Hyde caminhou lentamente para dentro da torre. Ele lembrou que sua conquista durou 15 anos. Agora ele estava de volta ao campo de treinamento, parado no início da área de treinamento. Era o único andar com um nível de dificuldade tão estúpido que levaria vários dias para chegar ao fim do caminho cheio de armadilhas. E havia rumores entre os conquistadores de que esse era o andar mais estúpido de todos os 10 andares. O objetivo do treinamento era chegar ao destino superando todos os obstáculos. O sistema informava que os ferimentos seriam curados ao chegar ao destino ou retornar ao ponto de partida. Joy quis observar suas características e abriu a janela correspondente. Suas estatísticas estavam no nível mais baixo e era terrível. Joy Hyde percebeu que essas não eram as mesmas características que ele tinha antes, mas notou uma nova habilidade, a gula. Joy percebeu que suas habilidades e talentos agora eram diferentes de antes devido à mudança em seu corpo, mas ele pretendia aproveitar ao máximo esse treinamento. Joy correu pelo corredor. O sistema informou que ele havia saído do ponto de partida e as armadilhas de flechas mágicas foram ativadas. Para a alegria de Joy, ele ainda conseguia ver as flechas saindo das armadilhas, o que significava que sua habilidade secreta não havia desaparecido. Um monte de flechas veio em sua direção. Foi muito doloroso. Parecia a Joy que faltava muito pouco para a linha de chegada, mas havia muitas armadilhas em seu caminho. Seu corpo ficou como o de um ouriço, devido ao grande número de flechas que o atingiram. Joy se forçou a correr, ignorando a dor terrível. Entretanto, devido à perda de uma grande quantidade de sangue, ele estava perdendo forças. Joy acordou e descobriu que estava de volta ao ponto de partida e que todos os seus ferimentos estavam curados. Ele pensou que não poderia simplesmente correr para frente sem pensar. Duas características fizeram dele o conquistador mais forte da Terra, e uma delas foi a gula. Graças a essa característica, ele podia absorver tudo o que estava morto e se apropriar disso para si. O jovem decidiu que o sangue que havia derramado não tinha poder de dar vida, e que a experiência adquirida com o derramamento seria toda dele. Após ativar a gula, Joy viu na janela de status que havia recebido uma recompensa, e todas as características foram aumentadas em um ponto. A experiência também aumentou, e para se livrar dos efeitos colaterais, não é necessário mexer nas configurações. Joy Hyde presumiu que levaria uma semana para completar o treinamento e se tornar um grande conquistador. Mas ele aceitaria todas as flechas e continuaria, pois estava decidido a aumentar suas estatísticas com a gula. Ele decidiu fazer isso até que todos os pontos fossem usados. Um mês depois, Joy conseguiu chegar à linha de chegada. Ele completou seu treinamento, embora tivesse que andar muito por aí. O sistema relatou que vários deuses e demônios se interessaram por Joy Hyde.
Para desgosto de Joy, eles eram os mesmos bastardos doentes do passado. Os deuses e demônios estavam procurando por alguém como eles. Eles eram verdadeiros sádicos. Nenhum deles revelou o nome verdadeiro ou o do Deus. Provavelmente eles usaram alguns truques para fazê-lo seu discípulo, mas ele se saiu bem no treinamento e não precisa de um comandante. Na tela de informações, Joy viu que o governante maligno o cumprimentou e perguntou como ele estava. Era Baal que Joy odiava. Em sua vida passada, ele perseguiu Joy para torná-lo seu servo. Será que ele o reconhece agora? Foi ele quem lhe deu a capacidade de mover a alma, e acontece que ele se beneficiou desse movimento. Joy Hyde se tornou assunto de interesse de Deus e demônio. Joy disse a todos os interessados o que achavam sobre qual deles ele escolheria. Mas se quisessem continuar assistindo, deveriam ficar quietos e apenas assistir. Ele disse a Baal que se tivesse que escolher alguém, definitivamente não seria ele. Ele nem poderia sonhar com isso. Joy Hyde pediu ao sistema que lhe mostrasse a recompensa pelo aprendizado. Não era ruim, não era fácil aumentar o mana neste andar, e o talento dele era mana. Então ele conseguia aumentá-lo mesmo que normalmente não aumentasse. Joy viu que o segundo recurso estava desbloqueado. Joy Hyde já tinha visto seu corpo passado possuído por essa característica. O novo recurso foi chamado de Multiphase. Ele permitia dominar qualquer habilidade, enquanto a técnica não importava. O ajuste de habilidade era aplicado durante o treinamento, e durante a batalha, um ajuste adicional era feito dependendo do nível de habilidade. Era maravilhoso. Joy acreditava que com esse recurso ele era invencível. Ele sonhava com um título que nunca havia conseguido obter antes: o título de Todo-Poderoso. De repente, na tela de informações, o jovem viu que o Senhor do Mal estava curioso sobre suas estatísticas. Joy Hyde aconselhou o Senhor Maligno a esquecer suas estatísticas e deixá-lo em paz. Ele continuou andando, e Baal pôde segui-lo. Na tela do sistema, o Lorde Maligno perguntou se ele poderia se juntar a Joy. Hyde sabia que a próxima sala devia ser uma área de treinamento. Ele entrou na sala de treinamento, onde lhe foi apresentada uma seleção de armas e teve a oportunidade de escolher a classe que melhor lhe convinha. Depois de fazer sua escolha, ele deve atravessar o chão para chegar ao primeiro nível da torre. Em sua vida passada, depois de aprender sobre mana, ele não hesitou por um segundo e decidiu se tornar um mágico. Joy escolheu um arco e pediu ao sistema para gerar alvos. O jovem decidiu testar o potencial de sua habilidade. Versatilidade. Os alvos foram gerados e Joy inseriu uma flecha e se preparou para atirar. Ele puxou a corda do arco com força. 3 flechas voaram imediatamente em direção aos alvos, que foram atingidos com precisão. Joy pediu ao sistema para gerar mais alvos e torná-los capazes de atacar também. Joy Hyde recebeu uma mensagem de que ainda não havia escolhido uma classe e que o alvo poderia ser perigoso, ao que o jovem respondeu que não se importava. Os alvos foram gerados a pedido de Joy para que agora pudessem atacar o jogador. Agora Joy tinha que evitar ataques de alvos, além dos seus próprios ataques. Eles avançaram agressivamente contra ele. Mas a espada de mana nas mãos de Joy era uma arma poderosa. E logo os alvos foram eliminados. Joy Hyde pediu ao sistema para torná-los mais fortes e numerosos. A dificuldade do treinamento foi aumentada e mais alvos foram criados. Uma batalha gloriosa aconteceu. Joy habilmente evitou um ataque de longo alcance. O jovem sentiu o gostinho da batalha e ficou surpreso ao ver que o sistema gerava alvos mais poderosos, que não eram oponentes para ele, e decidiu retornar à ideia de se tornar um mágico. Joy foi muito mais rápida. Ele ativou a flecha mágica. Os alvos foram destruídos instantaneamente. Joy agora entendia que podia demonstrar multifacetação e sentia como se estivesse familiarizado com essa habilidade há 100 anos. Ele olhou para a janela de conquistas e leu que, por usar pelo menos uma arma de cada categoria na sala de treinamento enquanto estava com o Todo-Poderoso, ele recebeu a recompensa de classe multiclasse. Foi oferecido a Joey Hyde que a escolhesse como sua classe, mas ele não podia abrir mão de sua vantagem principal, e, portanto, não poderia torná-la sua classe principal. Joy decidiu escolher multiclasse como subclasse. Entretanto, isso era impossível porque as subclasses só estão disponíveis após o 100º andar. Então Joy decidiu usar seus pontos de conquista. Ele perguntou ao sistema se poderia usar pontos de conquista para abrir uma subclasse. O sistema respondeu que, ao usar pontos, os jogadores podem fazer alterações no sistema.
Joy Hyde declarou que quer usar os 5.000 pontos para desbloquear subclasses. Mas Joy estava 50 pontos aquém de tal acordo e não teve escolha, a não ser pedir ajuda a Baal. Ele pediu ao governante maligno que revelasse sua identidade e falasse com ele. Talvez isso fosse considerado uma conquista. O sistema realmente contou a conversa com o melhor demônio como uma conquista e concedeu a Joy 200 pontos. Ela perguntou ao garoto se ele queria usar pontos de conquista para desbloquear subclasses e Joy respondeu afirmativamente. Em um instante, ele se tornou dono de uma subclasse, multiclasse. Isso significava que ele seria transferido para o primeiro nível da torre. Após a destruição da sala de treinamento, parecia que agora era hora de vingança. Joy bateu seu cajado no chão da sala de treinamento. Ele imediatamente se viu no primeiro nível da torre na floresta de Corrola. Monstros viveram aqui. Um grupo desses monstros atacou 2 jogadores que estavam se sentindo muito mal e tinham perdido a fé de que conseguiriam chegar ao topo da torre, porque até o primeiro nível era muito difícil para eles. Nesse momento, Joy Hyde avançou contra os monstros, que já estavam prontos para atacar as pessoas. Ele ficou encantado com sua primeira captura. A corrida foi tão rápida que o olho humano não conseguiu acompanhar seus movimentos. Ele destruiu um dos kobolds na hora. Os monstros restantes olhavam para o homem com apreensão. Joy estava se perguntando quanto ele ganharia se comesse todos eles. Joy estava entre os jogadores e os monstros, com seu cajado casualmente colocado em um ombro. Um dos jogadores achou esse cara incrível porque ele derrotou um kobold com um golpe, mesmo sendo um mago. Seu camarada se aproximou de Joy e sugeriu que unissem forças para lutar juntos. Joy Hyde mandou ele se foder e disse que se ele tocasse em um único monstro, ele morreria imediatamente. Os jogadores se mostraram muito espertos e rapidamente deixaram o local da batalha. Os 2 kobolds olharam para Joy hesitantemente. Ele perguntou aos monstros se eles queriam vingar a morte de seu camarada. Depois dessas palavras, os monstros avançaram contra Joy Hyde. Ele derrubou o primeiro no chão com um golpe de seu cajado e o segundo parou confuso. Joy perguntou ao kobold se ele havia mudado de ideia sobre atacar. De repente, ele largou a arma e saiu correndo. Entretanto, Joey Hyde não tinha planos de deixar esse monstro ir, e ele o atingiu com uma flecha mágica. Os monstros foram derrotados. Enquanto isso, o sistema parabenizou Joy por ir para o primeiro andar e se ofereceu para matar o kobold para conseguir uma pedra de mana. Mas o jovem respondeu que já havia lutado contra eles e agora estava ocupado roubando. De acordo com as regras, ele tinha que derrotar 10 kobolds para obter a conquista. Lutador. Se você matar um monstro 1000 vezes, você pode obter a conquista Matador. No passado, Joy percorria todo mundo para obter todas as conquistas. Olhando para os cadáveres dos monstros, ele decidiu comer alguma coisa. Joy ativou a habilidade Gula. Uma corrente de mana invadiu o corpo do jovem. Ao mesmo tempo, ele viu as memórias do kobold cuja pedra de mana ele estava absorvendo. Joy Hyde sentiu o poder desse monstro entrar nele. E agora, ele conseguia entender a linguagem dos kobolds. Joy percebeu que suas estatísticas aumentaram para o nível de um caminhante do 10º andar. Joy Hyde ganhou os benefícios de cada classe por ser multiclasse. Joy viu memórias. Elas levaram a uma caverna. Os preparativos para o sacrifício estavam sendo feitos lá, e o Sr. Kobold estava encarregado de tudo. Joy Hyde ficou encantada porque o momento era perfeito. O Senhor dos Monstros é o arauto da onda de monstros e ele pode obter uma conquista e subir de nível. Mas para enfrentá-los, Joy precisará de um exército inteiro. Ele lançou um feitiço e ordenou que os monstros se levantassem. Ele reviveu os kobolds que havia matado, transformando-os em soldados espirituais. Joy Hyde poderia facilmente controlá-los com magia. O sistema parabenizou Joy por mudar sua classe para necromante com sucesso. O jovem disse aos seus soldados que ele era todo-poderoso e tinha memórias de sua vida passada. Então mudar de classe era muito fácil. Mas isso não é suficiente. Ainda há uma classe escondida. Então, ele precisa chegar urgentemente ao primeiro andar. Os soldados espirituais rosnaram, lembrando-nos de sua presença. Joy Hyde olhou para eles com um sorriso e disse para matarem todos que estivessem no caminho. Eles já haviam derrotado 10 kobolds de 35. Joy procurou na floresta por um edifício que conhecesse, e finalmente o viu. Felizmente, ninguém tocou neste lugar. Ele ordenou que seus soldados esperassem do lado de fora da cabana. A classe oculta ficava no primeiro andar e Joy começou a descer as escadas, jogando pedras de mana sob seus pés,
pois o necromante é uma classe alta que permite absorver almas. Em algum lugar aqui estava o primeiro mestre espiritual, que estava na mudança de classe. Finalmente, ele apareceu na frente de Joy. Joy Hyde o reconheceu. Era Vulcano. Vulcano, aproximando-se de Joy, perguntou se ele era realmente seu descendente. O primeiro mestre espiritual percebeu que esse sujeito não estava nem um pouco surpreso, embora tentasse assustá-lo. E agora ele se sentia estranho. E Joy, por sua vez, perguntou a Vulcano: por que um necromante ficaria surpreso ao ver um esqueleto? Ele já tinha lido seu diário e não havia nada de surpreendente nele há muito tempo. É claro que Joy não leu o diário do mestre espiritual Vulcano nesta vida. Quando ele mudou de classe para mago e perdeu todos os seus itens, ele encontrou o diário e retornou ao primeiro andar. E quando ele se tornou um mestre espiritual, ele falhou em fazer Vulcano se rebelar. Joy gostou do vulcão. O mestre espiritual lhe disse que Joy era melhor do que aquele idiota mal educado que apareceu aqui 10 anos atrás. Joy Hyde, ao ouvir isso sobre si mesmo, quis acabar com o Vulcano ali mesmo. Mas então, ele decidiu que primeiro precisava mudar de classe e contou isso a Vulcano, ao que o primeiro mestre espiritual disse que para fazer isso, ele primeiro precisava chegar ao 10º andar. A classe mestre espiritual é mais alta que a classe necromante. Primeiro, Joy precisa mudar de classe novamente na torre de mudança de classe, no 10º andar. Mas o jovem percebeu que ele já era um necromante. Joy Hyde abriu uma janela de informações e mostrou para Vulcan. O mestre espiritual ficou muito surpreso que o rapaz conseguisse mudar de classe sozinho, sem subir até o 10º andar. Vulcano reconheceu o talento desse homem. Joy repetiu seu pedido para mudar de classe. O primeiro mestre espiritual Vulcano iniciou a cerimônia de troca de classe. Joy Hyde, sentada na posição de lótus, pensou: o mestre espiritual Vulcano era conhecido há muitos anos, antes da torre aparecer na Terra. Ele era um dos principais caminhantes. Embora fosse o necromante mais poderoso, ele continuou procurando maneiras de se tornar ainda mais poderoso. Vulcano achou que pele e osso não eram suficientes. Existe alguém ainda mais forte? Em vez de um Lich ou um Cavaleiro da Morte, ele queria invocar outra pessoa. Era uma alma. Vulcano sonhava em invocar as almas dos mortos e criar uma que superaria todas. No final, ele conseguiu criar uma nova classe, Mestre Espiritual. Mas seu velho corpo havia esgotado todas as suas forças, e a classe Mestre Espiritual estava à beira da extinção. Vulcano escolheu seu caminho final para usar a necromancia em si mesmo, esperando que seus descendentes o honrassem ao fazê-lo. Para que Vulcano encontrasse um caminhante que seguisse seus passos, ele se tornou meio NPC. Enquanto isso, o mana transmitido pelo primeiro mestre espiritual tomou conta completamente do corpo de Joy. Vulcano lhe disse que o canalha que ele havia mencionado antes era o segundo, e que agora ele seria o terceiro mestre espiritual. Ele aconselhou o jovem a usar o recipiente da alma para capturar almas. Joey Hyde ficou feliz por agora ter um corpo de alma, e pensou que sua primeira vítima seria Vulcano. Joy já havia terminado todos os preparativos e não iria falhar 2 vezes. Enquanto isso, Vulcano parabenizou o descendente por sua nova classe e disse a ele para conquistar a torre e tornar seu nome famoso. Joy sorriu e apontou o dedo para Vulcano, dizendo para ele fazer isso sozinho. Vulcano pareceu furioso e o lembrou da promessa escrita em seu diário. Joy Hyde respondeu calmamente que delegar seu trabalho a outros era um mau hábito, mas que ele iria consertar isso, e de graça. Ele ativou a habilidade de coleta de almas. O primeiro mestre espiritual gritou desesperadamente. Vulcano perguntou a Joy se ele realmente achava que deixaria sua alma ser levada. É ofensivo. Ele sabe disso muito bem por causa de seus descendentes passados. E eles o verão no inferno. De repente, Vulcano viu que estava no centro de um círculo mágico e percebeu que Joy havia usado magia. O jovem disse com um sorriso que, com a ajuda da parede mágica, um feitiço de classe baixa, ele criou uma prisão pessoal para o mestre. Vulcano exclamou indignado que ele não conseguiria escapar impune e que destruiria esse feitiço simples em um instante. Mas isso não foi tudo. Joy Hyde disse a Vulcano que ele espalhou pedras de mana no caminho para cá e que usaria magia para energizá-las. O mestre acabou de dizer que ele poderia facilmente quebrar esse feitiço. Mas será que Vulcano conseguirá fazer isso antes que ele o pegue? Vulcano não conseguia imaginar quem era esse cara e como um andarilho do primeiro andar poderia ter tais habilidades. Joy disse que ele falhou em sua vida passada,
mas nesta ele definitivamente não sentirá falta de Vulcano. Joy Hyde, para a surpresa do mestre espiritual Vulcan, disse que ele ainda era o segundo mestre espiritual, embora pudesse ser considerado o terceiro. Finalmente, Vulcano reconheceu esse cara como Joey Hyde, o segundo mestre espiritual. Joy ativou a habilidade de coleta de almas e Vulcan gritou descontroladamente. Joy Hyde olhou para o esqueleto do mestre com um sorriso e pediu que ele não ficasse chateado, porque agora que Vulcano estava com ele, todos os seus sonhos se tornariam realidade. Um exército de esqueletos espirituais estava na frente de Joey Hyde, aguardando ordens. O sistema notificou Joy de que o Senhor Maligno o estava observando e que o demônio observador da morte estava interessado em sua classe. Mas o jovem sabia que deuses e demônios não podiam entrar no local de troca de classe. Ele decidiu que mostraria tudo a eles em breve, mas, por enquanto, olhando para seu exército de esqueletos, Joy decidiu que não precisaria mais daquilo. Ele levantou a mão e ordenou que desaparecessem. Usando magia, ele comandou o exército de esqueletos para desaparecer e ressurgir em outra forma. Os kobolds também não conseguiam falar. Então Joy convocou Vulcano, que apareceu na forma de um jovem. Vulcano perguntou ao jovem como ele ousou usá-lo como seu soldado espiritual. Foi a primeira vez que Joy Hyde o viu dessa forma, e admitiu que ele devia ser bonito na juventude. Vulcano exclamou com raiva que aquilo não o deixaria daquele jeito e que ele não deveria subestimá-lo, o primeiro mestre espiritual. Joy aconselhou Vulcano a não exagerar, pois ele está vivo graças ao seu mana. Se ele cortar o acesso, o mestre irá imediatamente se espalhar ao vento. Vulcano informou Joy que não iria ouvi-lo como um cão leal. O necromante informou ao mestre que não tinha escolha, e aqueles que se recusavam a obedecê-lo eram transformados em bolas de mana e absorvidos por ele. Alegria lembrou Vulcano de sua especialidade. O primeiro mestre espiritual lembrou que esse sujeito possuía gula. Se ele não se submetesse à alegria, ele simplesmente o engoliria com essa habilidade maluca. Vulcano decidiu obedecer e perguntou ao jovem o que ele iria fazer. Joy Hyde apontou para o castelo à distância e disse que primeiro eles precisavam se livrar daquele bastardo, o Lord Kobold. Havia 2 kobolds armados parados no portão do castelo. De repente, eles viram um homem solitário se aproximando deles. Antes que tivessem tempo de se preparar para a batalha, eles foram imediatamente atacados pela poderosa magia de Joy. Ambos os guardas se transformaram em cadáveres, e suas almas em soldados kobolds espirituais. Logo seu exército já contava com 30 indivíduos. Ele ordenou a um dos soldados que o levasse até seu mestre. O Lord Kobold foi informado que um hóspede indesejado havia chegado ao castelo. Ele ordenou ao seu assistente que preparasse rapidamente as oferendas. Nesse momento, Joy Hyde apareceu em um dos cômodos do castelo e capturou um dos capangas do mestre. Depois de derrotar os guardas do Lord Kobold com sua espada e soldados espirituais, Joy declarou que a classe oculta era grande. Ele sentiu uma aura especial vindo da sala onde o Lord Kobold estava. Joy Hyde notou a informação na janela do sistema de que o Senhor do Mal o estava apoiando brandindo sabres de luz. Mas o jovem afirmou que não precisava do apoio de um velho com pernas peludas. Ele vencerá de qualquer maneira. O Sr. Kobold sacrificou uma pessoa após a outra, tentando satisfazer o demônio que vigiava a morte. Ele exigiu a próxima vítima. Era uma garota que foi arrastada por 2 kobolds enormes. Ela era um goblin. O governante olhou para a garota com interesse e declarou que ela seria melhor do que uma pessoa comum. De repente, a lâmina de uma espada brilhou diante do rosto do Lord Kobold, e ele teve que abandonar sua vítima. O senhor viu a alegria que lhe atirou a espada de longe. Joy Hyde perguntou ao mestre se ele estava realizando um sacrifício ou uma invocação ali. O jovem disse que isso não importava nada, que eles estavam ferrados de qualquer maneira. O Lord Kobold olhou com raiva para Joey Hyde, que estava na sacada. Ele reconheceu o jovem como um hóspede indesejado. Joy disse ao velho que ele devia ser o senhor dos kobolds, porque ele parecia o líder da escória. O senhor disse com raiva que ele era Callum, o rei dos kobolds, e que o homem deveria mostrar respeito a ele. Joy percebeu que ele era extremamente arrogante para um monstro do primeiro andar e sugeriu que o rei o fizesse respeitá-lo. A garota que estava destinada a se tornar a vítima não sabia o que estava acontecendo. Mas o Lord Kobold agora estava distraído por esse estranho. Essa era a sua chance e ela se levantou e saiu correndo.
Callum invocou o demônio vigilante da morte para lhe dar força. Ele jogou uma bomba mágica em forma de cadáver na garota. Seu destino estava praticamente selado. Ela mesma entendeu isso, preparando-se para a morte. De repente, Joy correu para interceptar a trajetória da bomba e destruiu a magia com a sua. O rei Kobold não podia acreditar no que via. Seu ataque foi destruído. A menina agradeceu ao rapaz por salvá-la, e ele lhe disse para esquecer tudo e fugir dali. Então ele notou os chifres da garota e perguntou: "Isso significa que ela é um goblin?" Joy ficou um pouco surpresa, porque os goblins são criaturas poderosas que vivem no 100º andar e não têm motivo para descer mais, especialmente um solitário que nem chegou à idade adulta. Joy Hyde decidiu que algo aconteceu no 100º andar e que ele precisava salvar a garota goblin e depois perguntar a ela sobre tudo. Enquanto isso, Calum acusou Joy de interferir no sacrifício ao Todo-Poderoso. O jovem pediu para a menina se esconder porque ele não a defenderia 2 vezes. O rei Kobold preparou um novo ataque e ofereceu Joy para aparar seu golpe, já que um cadáver fresco seria ainda mais poderoso. Era uma bomba cadáver novamente, mirada em Joy. Mas era muito lento, e Calum tinha pouco controle de mana. O rei se viu no chão e não conseguia entender de onde o caminhante do primeiro andar tirou poderes tão incríveis. Joey Hyde deu um soco no velho, dizendo que eles tinham acabado de começar a briga e ele já estava hesitando. Callum se voltou para o demônio que vigiava a morte e pediu que ele o salvasse. O demônio realmente enviou ajuda. Era um golem de sangue e Joy ficou surpresa em como o velho conseguiu invocar uma criatura de nível tão alto. O rei Kobold riu e perguntou a Joy como ele se sentia sobre isso. Este era seu ritual mais poderoso. Joy perguntou seriamente a Calum se ele ao menos percebia com quem estava falando naquele momento. Callum disse orgulhosamente que agora introduziria Joy em seu ritual. Entretanto, os soldados espirituais de Joy atacaram furiosamente o golem de sangue. O monstro sangrento foi morto em 1 segundo. Joy Hyde disse que mesmo para os senhores dos monstros, criar golems não é fácil. Joy tinha certeza de que era obra de um demônio chamado Boone, que observava a morte. O sistema confirmou seu palpite e, virando-se para Boone, Joy disse que provavelmente estava curioso sobre o que ele era capaz de fazer como mestre espiritual, e invocou o golem de sangue quando viu que ele estava lutando contra um de seus seguidores. Joy então disse a Callum que ele era apenas um fantoche e que agora estava sem mana porque Boone havia invocado um golem. O rei Kobold gritou que isso não podia ser e que o demônio se vingaria dele se ele morresse. Joy comentou que seria legal porque ele tinha algo a dizer ao demônio. Os soldados espirituais Kobold correram até seu antigo mestre, que implorou para que o deixassem ir. O velho falou uma última vez com o demônio que vigiava a morte, mas não foi ouvido. Joy se virou para Boone e disse que seu brinquedo estava pronto, que ele havia decidido em vão testá-lo e que se arrependeria. Ele garantirá que o demônio pague pelo que fez. Joey Hyde levantou o punho, e o demônio que observava a morte riu muito, dizendo que gostava daquele cara. Callum terminou e Joy acenou com a mão, satisfeito. Joy Hyde ouviu um grito alto. Ele caminhou até Calum, que estava sentado no chão, e perguntou se ele ainda estava vivo. Então o jovem o agarrou pelo pescoço e perguntou para onde ele estava indo. Joy transformou a cabeça do rei em uma bola de mana e anunciou que eles ainda não haviam terminado. A criação de orbes da alma é uma das principais habilidades de um necromante e permite que você colete almas e crie remédios. Joy Hyde estava pronta para se banquetear com o mana desse monstro poderoso. Entretanto, o resultado não foi nada do que ele esperava. Como resultado de tudo isso, seus valores de força, resistência e inteligência aumentaram apenas 1 ponto e seriam completamente inúteis quando ele chegasse ao 50º andar. Naquele momento, uma garota goblin se aproximou dele para agradecer pela ajuda e dizer seu nome. Helen. Joy disse para ela não se preocupar, já que ele estava lá apenas para lidar com o Lord Kobold, mas Helen disse que ainda precisava agradecê-lo. Joy Hyde, estreitando os olhos maliciosamente, perguntou o que ela faria se ele se revelasse um cara mau, porque ele poderia matá-la ou vendê-la. A menina respondeu seriamente que nesse caso ela teria que tomar uma atitude. Joy achava que ela era uma goblin típica. Todas eram muito persistentes quando se tratava de promessas ou vingança. O jovem perguntou a Helen como aquele que deveria estar no 100º andar foi parar ali. A menina respondeu que a vila dos goblins foi atacada. Joy sabia que os goblins na torre eram criaturas muito fortes. Até mesmo os caminhantes tinham dificuldade em competir com eles.
Mas não se pode dizer que seja uma das 4 grandes criaturas. A fonte do poder são os gigantes. A fonte da magia são os dragões. Os mestres da energia escura são os demônios. As asas da retribuição são os anjos. Essas criaturas mantêm a torre inteira sob controle, e somente uma delas, ou alguém que conseguiu seu apoio, poderia perturbar os goblins dessa maneira. Poderia ter sido a Estrela 9, poderia ter sido obra de alguém ligado ao esquadrão. O rosto de Joy se contorceu em uma careta de indignação, e Helen perguntou se ele estava bem. Joy Hyde garantiu à garota que estava bem e disse que pretendia sair dali. Ela não ficaria ali no meio das poças de sangue, ficaria? Helene expressou seu desejo de ir com ele. Joy decidiu que aquela garota poderia ser levada com ele, embora ela ainda fosse bem jovem. Joy Hyde permitiu que ela fosse com ele, mas avisou que estaria ocupado e não a protegeria, ao que Helen respondeu que ela poderia cuidar de si mesma. Joy sorriu incrédula e lembrou que ela quase tinha sido morta por um kobold. Helene admitiu que simplesmente baixou a guarda, e Joy deu de ombros e permitiu que ela o seguisse. O jovem decidiu trocar de roupa para não chamar atenção com coisas sangrentas. Ele notou a engrenagem no corpo de Caleb. Um minuto depois, com roupas novas, ele foi com Helene até os portões do castelo. Vulcano apareceu de repente diante deles e relatou que não havia um único kobold vivo dentro do castelo. Joy elogiou o mestre espiritual por seu excelente trabalho. E Helen perguntou: quem era esse homem? Vulcano, por sua vez, perguntou sobre a garota e também ficou surpreso por ela poder vê-lo. Mas Elin respondeu que alguns goblins têm uma conexão com almas. Joy Hyde percebeu que tinha um goblin especial ao seu lado. Ele pensou em talvez usar a gula e absorver as habilidades dela, mas decidiu que era muito cedo para fazer isso, e que seria melhor treiná-la um pouco. Uma mensagem apareceu no sistema informando que destruir o Senhor Monstro poderia causar uma onda de monstros, e Joy aceitou alegremente a tarefa de destruí-lo. Helene perguntou a Joy se ele realmente aceitaria essa missão de destruir a onda de monstros. O jovem respondeu que se não tivesse a intenção de fazer isso, não teria vindo tão longe. O sistema relatou que o demônio que observava a morte estava disposto a lhe dar uma recompensa se ele chegasse ao nível 1, e Joy pensou que ele estava tentando fazer uma invocação. Ele decidiu tomar uma decisão depois que viu o prêmio. Vulcano, percebendo que Joy estava prestes a entrar em batalha com uma onda de monstros, perguntou-lhe se ele realmente queria morrer. Ao que o jovem respondeu que Vulcano o queria morto, pois então ele estaria completamente livre. Contudo, ele será seu servo mesmo após a morte. Depois disso, o dedo de Joy pressionou decisivamente o botão sim abaixo da descrição da tarefa. Um aviso brilhou na tela de que alguém havia assumido o controle da onda de monstros e os kobolds estavam atacando a entrada da vila. Em breve, todas as zonas seguras do primeiro andar ficariam inacessíveis, e na zona segura do primeiro andar, perto da vila dos kobolds, havia muita atividade. Os jogadores ficaram confusos sobre quem havia causado essa onda de monstros, já que todos poderiam morrer ali. Todos foram aconselhados a subir rapidamente para o segundo andar, porque quando a onda começar, ninguém conseguirá escapar daqui. O portal no horizonte se expandiu até proporções gigantescas. Logo, multidões de monstros furiosos apareceram. As pessoas estavam em pânico. Era tarde demais para fugir. A onda já havia começado e havia um grande número de monstros. Joey Hyde mandou todos se esconderem e avisou que se tocassem em um único monstro, ele se livraria de todos eles. As pessoas, vendo o trio desconhecido, perguntaram quem eles eram. Será que eles realmente não estavam vendo aqueles kobolds? Joy Hyde ordenou que seu exército se rebelasse. Um dos jogadores, vendo isso, exclamou: como essa pessoa conseguiu a classe necromante no primeiro andar? Os soldados espirituais de Joy avançaram em direção às hordas de monstros. Helen disse a Joy que ela poderia tentar matar os monstros também. O necromante aconselhou-a a se apressar, pois seu exército dificilmente lhe deixaria algo. A menina sorriu maliciosamente e pediu para Joy não se preocupar porque ela teve uma ideia. Elin usou magia de esfera. O Goblin tinha uma espada nas mãos. Um dos kobolds atacou Elin. Entretanto, seu corpo foi cortado em 2 partes por um golpe desta espada mágica. Joy percebeu que aquela não era uma espada simples que o jovem Goblin manejava com tanta destreza. Ocorreu-lhe que ela era o alvo dos kobolds que haviam atacado sua aldeia. De repente, um jovem chamou Joy e perguntou quem ele era para fazer um aceno. O necromante, por sua vez, fez a mesma pergunta e pediu que ele se apresentasse.
O cara se chamava Sam Tucker e disse que era da White Swallow Guild. Ele explicou que há uma guilda famosa dos irmãos Pelon, a Terra Santa, e a Andorinha Branca é a guilda filha deles. Joy perguntou novamente a Sam se a guilda dos irmãos Pelon realmente era a dona do White Swallow. Sam Tucker respondeu que seu irmão mais velho estava no White Swallow e eles também queriam chegar ao 10º andar. Ele admitiu que Joy também não era ruim e que podia falar com seu irmão sobre ele. Joy recusou, e naquele momento um dos soldados espirituais de Joy agarrou Sam pela nuca. Joy Hyde descobriu que chegou bem a hora de descobrir algo. Ele colocou a lâmina de sua espada na bochecha de Sam Tucker e disse que eles se encontrariam depois que a onda acabasse, que ele precisaria fazer algumas perguntas. Seus companheiros perguntaram a Joy por que ele estava no caminho deles. Eles eram camaradas e por que ele estava intimidando as pessoas. O necromante respondeu a pergunta com outra pergunta e perguntou: não é óbvio? Eles não conseguem bater ou roubar nada. Não há necessidade disso na Terra. Mas na torre, a força é simplesmente necessária. Sam pediu para Joy deixá-lo ir. Ele atendeu ao pedido de Tucker e explicou que o poupou apenas porque precisava descobrir algo. Joy aconselhou Sam a ficar longe porque ele sentia vontade de matá-lo. Os amigos correram até Sam Tucker e perguntaram o que fariam agora. Sam pensou por um segundo e disse que eles precisavam correr rápido, porque se Joy os pegasse, eles estariam acabados. A batalha entre os monstros e os soldados espirituais de Joy continuou. Duas figuras humanas apareceram na frente da multidão de kobolds. Joy e Vulcan os mataram às dúzias, mas havia muitos monstros. Vulcano disse a Joy que ele iria revidar e que deveria ficar de guarda. Eles ficaram costas com costas e pediram novos soldados. Eles eram esqueletos que atacavam furiosamente os kobolds. Eles morderam a carne deles e os rasgaram em pedaços sem piedade. Joy e Vulcan imediatamente transformaram os monstros mortos em esqueletos, que se juntaram às fileiras de guerreiros espirituais. Joy decidiu brincar um pouco. Ele se armou com uma espada de mana e começou a cortar monstros por todos os lados. Com o canto do olho, ele viu Helen também atacando furiosamente o inimigo. A menina sentiu que havia muitos monstros. Um deles conseguiu atacá-la por trás. O kobold até conseguiu arranhar levemente a garota, mas depois caiu morto. Helin estava com dor, mas comparado ao que ela teve que suportar quando sua aldeia natal pegou fogo, não era nada. Sua raiva ao se lembrar disso redobrou, e ela começou a cortar as cabeças dos monstros com vigor renovado. Então a menina caiu de joelhos, exausta, com as forças quase a abandonando. Helin observava as ações de Joy, que continuava a lutar incansavelmente, e parecia-lhe incrível que aquele jovem estivesse apenas no primeiro andar, mas já tivesse uma força tão incrível. Ela percebeu que precisava ficar por ali para ascender mais alto e vingar sua aldeia. Naquele momento, um enorme kobold avançou contra ela com os punhos. A garota tentou bloquear, mas um raio mágico decepou a cabeça do agressor. Vulcano apareceu na frente de Helin e perguntou se ela estava bem. A menina disse ao velho que ela mesma poderia ter lidado com o monstro. Vulcano decidiu que aquela criança era cheia de determinação e percebeu que aquela menina tinha passado por muita coisa. E Helen perguntou por que ele a ajudou? Quando ela estava fugindo do 100º andar, ninguém tentou ajudá-la. Ela só podia ficar feliz que ninguém a machucou. Ele realmente estava ajudando-a por lucro? Vulcano respondeu que ele mesmo não sabia. Os espíritos devem obedecer à ordem do mestre espiritual. Esta é a sua única tarefa. Esta é uma ordem de Joy Hyde. Ele disse para ele garantir que ela não morra e consiga o que quer. Vulcano se afastou, dizendo que Joy começaria a repreendê-lo por fugir da batalha. Helin pensou em Joey com gratidão, porque ele era o único naquela torre que a ajudava. A menina jurou para si mesma que definitivamente o recompensaria por isso. Uma máscara especial de Goblin apareceu nas mãos de Helin. Ela colocou no rosto e os olhos de Helen se encheram de uma raiva extraordinária. A energia com que a garota se lançou novamente na batalha surpreendeu tanto Joy quanto Vulcano. Os monstros passaram por momentos muito difíceis. A espada de Helen os destruiu a centenas, incansavelmente. A garota voou pelo campo de batalha com a velocidade de uma flecha lançada. Joy pensou que aqueles que atacaram a vila estavam definitivamente procurando por essa garota e essa espada, que agora estava em sua mão. Era melhor manter isso em segredo. Se ela descobrisse que ela era a causa da destruição da vila, seria ruim. O sistema informou que faltava 1 minuto para o fim da onda monstruosa. Helin, Vulcan e Joy acabaram com os monstros restantes,
dos quais restaram muito poucos. Os portões de onde os kobolds apareciam constantemente começaram a encolher. O último monstro foi perfurado por Joy Hyde com uma flecha mágica. O sistema finalmente parabenizou Joey Hyde por ter conseguido parar a onda. Vulcano foi forçado a admitir que Joy Hyde era de fato um monstro. Helin, respirando pesadamente, sussurrou que finalmente tudo havia acabado. Joy perguntou se ela estava bem e a aconselhou a nunca mais usar tal habilidade se suas forças estivessem acabando. Ambos abriram suas estatísticas para ver as mudanças. Joy leu que a onda havia acabado e que ele tinha direito a uma recompensa pela primeira, segunda e terceira contribuição. A onda terminou e mais de 2.500 inimigos foram mortos. Todas as estatísticas de Joey Hyde foram aumentadas em 5, os pontos de conquista irão para todas as estatísticas. Joy pensou que se ele dominasse várias habilidades através de multiclasse e gula, então as estatísticas aumentariam infinitamente. Ele mal podia esperar por isso. O sistema informou que durante a onda, Joy apresentou o melhor desempenho. Ele ficou em primeiro. Helin mostrou o segundo resultado. O terceiro foi o primeiro mestre espiritual Vulcano. Vulcano entregou o presente de mana para Joey Hyde, mas o soldado espiritual não precisava dele de qualquer maneira. Helin também pediu que Joy aceitasse o mana como um símbolo do futuro deles juntos. Joy olhou atentamente para a garota e disse que já havia sido traído antes, que havia permitido que ela fosse com ele, mas que não confiava nela. Então Joy se aproximou de Helin e disse que a recompensa pelo segundo lugar na onda era grande demais para ser aceita sem um pingo de arrependimento. Ele não queria enfrentar a traição novamente, então ela tinha que provar que era confiável. Caso contrário, seria melhor seguir em caminhos separados. Helin pensou por um segundo e ativou sua magia. Um momento depois, uma máscara de Goblin apareceu em suas mãos, que ela ofereceu a Joy junto com o mana. Vulcano não conseguia acreditar que a garota queria dar sua máscara para um estranho. Isso simplesmente não podia acontecer. Afinal, a máscara continha todo o poder do Goblin, e eles o davam apenas para um parceiro. Joy perguntou a Helen por que ela decidiu dar a máscara a ele. A menina respondeu que isso era gratidão pelo fato de ele tê-la salvado 2 vezes e prova de que ela nunca o trairia. Joy notou que essa máscara era muito mais cara que seus serviços, e parecia haver outro motivo. Helin concordou com o jovem e disse que o motivo foi vingança. A princípio, ela não entrou em detalhes, mas sua aldeia foi completamente incendiada. E ela tentou encontrar sobreviventes, mas nunca encontrou ninguém. Helen presumiu que ela era a última Goblin. E como ela é a única sobrevivente, ela precisa vingar a morte do rei. Então ela pede permissão para ficar com Joy. Joy decidiu que ele e a garota eram parecidos. Aceitou a máscara e o mana dela e avisou que se ela o traísse, seria o fim dela. Ele também disse a ela para não dar muita importância à máscara que ela havia lhe dado. Helin ficou tão animada que chamou Joy de irmão. O jovem deu de ombros e permitiu que ela o chamasse do que quisesse. Joy trocou o mana presenteado por um anel de mana, que aumentava em 10% a absorção de mana, e um brinco de mana, que reduzia a absorção para 15%. Ele também recebeu um colar de mana que reduzia a absorção em 20%. Vulcano falou positivamente sobre as coisas que Joy recebeu. E Helin disse que era apenas mana. Joy disse que isso era perfeito para necromantes que usavam mana para criar seu exército. Com tais itens, ele seria capaz de aumentar a quantidade e a qualidade dos soldados em 45%. Ele colocou o brinco na orelha e perguntou a Boone por quanto tempo ele permaneceria em silêncio. O demônio realmente acha que esqueceu sua promessa? O sistema deu uma mensagem de que o demônio que vigiava a morte estava lhe oferecendo ir para outro lugar. Eles entraram em uma das casas vazias, cujos donos provavelmente haviam fugido para a floresta ou ido para o segundo andar. Algo caiu na mesa onde Joy estava sentada com um barulho incrível. Era um anel enviado por um demônio que vigiava a morte. Era o presente prometido e parecia que a sorte estava do lado de Joey Hyde hoje. Vulcano e Helin ficaram muito interessados naquela coisa e perguntaram a Joy o que era aquilo. Joy informou-lhes que o anel tinha energia demoníaca. Vulcano decidiu que Joy estava brincando. Energia demoníaca é privilégio dos demônios, um poder que pode ser usado como um recurso de mana. Normalmente, para obter energia demoníaca, você precisa se tornar um escravo do diabo. Então, ela começa a passar gradualmente para o corpo. Pelo menos com um desses anéis, o poder aumenta incrivelmente.
Energia demoníaca foi adicionada às estatísticas de Joey Hyde em 10 pontos. Joy respondeu à oferta de aperto de mão do demônio e admitiu que por tal coisa ele poderia esquecer suas piadas. Vulcano teve que admitir que parecia que Joy estava pronta para conquistar a torre. Uma mensagem apareceu na tela de informações dizendo que o Lorde Maligno estava bravo e ofereceu um aperto de mão. E Joy afirmou que ele poderia esperar um aperto de mão se ele lhe desse algo também. O Lorde Maligno ficou preocupado e começou a procurar nas gavetas do armário. E Joy disse para ele parar com tudo. Depois disso, o Senhor Maligno decidiu criar uma missão para Joy, e essa notícia deixou o jovem feliz. Vulcano ficou muito impressionado por eles terem tido uma chance, devido à missão do demônio. Joy Hyde também ficou um pouco surpresa. Joy se aproximou do demônio e concordou em aceitar sua missão. O Lorde Maligno murmurou que essa não era sua intenção, e Joy respondeu indiferentemente que, se ele não queria, então não deveria criar esta missão. O sistema relatou que o Senhor Maligno disse que era tarde demais para mudar de ideia, e as condições da missão eram se tornar famoso antes que Joy atingisse o nível 100. A punição pelo fracasso seria se tornar um apóstolo de Baal. A recompensa por completá-la era garantida. Ele o recompensaria com o que quisesse. Com tal presente, Joy Hyde estava até os joelhos no mar. Mas o jovem entendeu que a punição pelo fracasso seria se tornar um apóstolo de Baal. Entretanto, Joy não podia deixar passar tal oportunidade e aceitou a tarefa. O acordo terminou com um aperto de mão. Helen perguntou a Joy o que ele faria em seguida. Talvez ele fosse para o segundo andar? O necromante respondeu que eles deveriam primeiro capturar aquele idiota do Sam Tucker, para obter o máximo de informações possível. Joy se virou para Vulcano e pediu que ele o encontrasse. E o mestre perguntou se ele sabia onde Tucker estava. Joy Hyde relatou que havia designado um soldado espiritual para vigiá-lo, e que Sam já estava bem longe dali, mas ainda no primeiro andar. Vulcano ativou sua magia e declarou que retornaria em breve. Joy sugeriu que conversassem com Elin enquanto dirigiam, ao longo do caminho. Ele queria saber mais sobre a máscara de Goblin. A menina disse que esta máscara permite que se use as habilidades de um Goblin, poderes e feitiços sobrenaturais. Pessoalmente, ela pode usar não apenas poderes sobrenaturais, mas também previsão, o que lhe permite prever o futuro. Joy olhou tristemente para a máscara e disse que seria ótimo se as habilidades deste item pudessem ajudar Helin no campo de batalha. Helin olhou para o jovem com interesse e disse que ele era muito estranho. Pessoas do mundo inteiro viajaram longas distâncias para encontrar alguém que possuísse tais habilidades. Eles se voltaram para os mais velhos com um pedido para transmitir o dom da previsão. Muitos deles estavam preocupados com o futuro e tentavam fazer todo o possível para mudar seu destino. Joy perguntou à menina se havia algum sentido em fugir do destino. Se algo está incomodando uma pessoa, ela precisa se livrar disso. Helin afirmou que então sua habilidade seria muito adequada para Joy. Afinal, sua habilidade é previsão de combate. Essa habilidade é ideal no campo de batalha e será muito útil. Joy abraçou a menina com gratidão. Helin ficou muito surpreso com as ações do necromante. Joy disse a Helin que ela era a melhor. A estrela da espada, a estrela do arco, a grande ladra, a lança divina. Se houvesse uma luta, ele teria até uma chance de vencer. Ele agradeceu do fundo do coração a menina pelo presente. O sistema relatou que muitos estavam encantados com o relacionamento, e o Senhor Maligno tirou uma foto e a raposa de 9 caudas mordeu o lábio de inveja. Joy virou-se para Baal e ordenou que ele fosse embora e não o seguisse. Helin disse que estava feliz por poder ajudá-lo de alguma forma. Joy garantiu à garota que faria com que a máscara se justificasse e a ajudaria a executar seu plano de vingança. Helin ficou feliz com isso e expressou esperança de que tudo desse certo para eles. Enquanto isso, Vulcano encontrou Sam Tucker e o agarrou com força pelo pescoço. Ele lembrou ao rapaz que seus amigos o abandonaram e fugiram. E agora, ele precisa esperar por Joy. O primeiro mestre espiritual disse a Takeru que era muito difícil para ele segurá-lo em suas mãos sem matá-lo. Nesse momento, Joy e Helin apareceram e viram que Vulcano havia capturado o fugitivo. Joy relatou que isso poderia funcionar a favor deles e ajudá-los a completar a missão de Baal. Se ele puder destruir as guildas que estão sob a influência dos irmãos Pelon, as chances de completar a missão aumentarão. Joy perguntou aos colegas se era hora de começar a se mover em direção ao 10º andar.
Na zona segura do segundo andar, corriam rumores de que 3 caminhantes haviam facilmente lidado com uma onda de monstros. A conversa morreu depois que todos viram os 3 se aproximando. As pessoas viram que um deles estava usando uma máscara de fantasma. Um dos aventureiros se aproximou de Joy e perguntou se eles eram os que haviam superado a onda de monstros e se eles tinham uma guilda, e também pediu para que ele dissesse os nomes deles. Joy decidiu não revelar seu nome por enquanto. Ele disse que seu nome era Máscara Fantasma. Todos os presentes ficaram surpresos com a resposta do estranho. E se ele tivesse cometido um crime antes de chegar à torre? Porque há muitos casos conhecidos de pessoas que foram à torre para se esconder da justiça. Joy, lembrando-se das condições da jornada de Baal, decidiu que ele seria capaz de atrair a atenção das pessoas conquistando a onda e sua máscara. E na torre muitos escondem suas identidades. Ele se virou para Vulcano e pediu que o seguisse, pois ainda havia muito trabalho a ser feito. Apesar dos apelos das pessoas para que parassem, Joy foi embora. Os 3 acabaram no segundo andar, e o sistema ofereceu completar a missão atual antes de passar para o próximo andar. Primeiro, eles tinham que derrotar 10 kobolds e 10 guerreiros kobolds. Joy estava confiante de que sua equipe conseguiria lidar com qualquer coisa. Ele pediu a Vulcano para assumir essa tarefa. O mestre perguntou ao necromante se esses kobolds também precisariam ser trazidos vivos. Joy aconselhou Vulcano a levar Elin com ele porque ele precisava experimentar energia demoníaca, e se ele estivesse interessado, ele deveria voltar em breve. Vulcano pediu ao herói que não usasse toda a energia até que ele retornasse. Helen perguntou se era possível completar a tarefa dessa maneira, e Joy a aconselhou a ir e completá-la sozinha. Ele já estava ansioso pela possibilidade de usar energia demoníaca. Ele estava muito interessado em ver o que aconteceria, porque era a energia demoníaca pertencente a uma das raças mais poderosas. Ele se virou para o anel demoníaco e sentiu energia demoníaca. Nesse momento, Helen notou um kobold nos arbustos e chamou a atenção do necromante para ele. O monstro já havia tomado uma decisão e, com os olhos ardendo, correu para atacar as pessoas. Joy ficou feliz com isso. Foi neste kobold que ele decidiu testar energia demoníaca. Uma bola mágica cheia de energia demoníaca voou em direção ao monstro. Entretanto, o experiente kobold conseguiu se esquivar. Helen exclamou surpreso que a fera tinha conseguido evitar o golpe. Mas Joy pensou com um sorriso que um golpe tão forte simplesmente não poderia deixar de causar danos. Algo estranho começou a acontecer com o cobalto. Seu corpo começou a tremer e seus olhos saltaram das órbitas. Helen não conseguia entender o que estava acontecendo. E Joy explicou que a energia demoníaca era uma arma com poder incrível, e nem todos conseguiriam resistir a tal ataque. O kobold se desintegrou milagrosamente em átomos, e Joy disse que isso acontece com aqueles que encontram essa energia pelo menos uma vez. O necromante teve a ideia de criar um soldado espiritual a partir das 2 energias, o que resultaria em um guerreiro incrível. Quando Joy combinou sua energia com a energia demoníaca, sua alma parecia estar entrando em colapso. Ele não conseguia suportar o poder da energia demoníaca. Era necessário reduzir urgentemente a densidade energética de 10 para 1. Imediatamente, Joy viu os resultados de seu experimento. Um soldado espiritual criado com a ajuda de 2 energias apareceu na frente dele. Helen exclamou que havia conseguido. Embora não tivesse sido fácil, ao que o jovem respondeu que, pelo contrário, lhe parecia que tinha sido fácil demais. Ele pensou que, como poucas pessoas além dos demônios conseguiam controlar tal energia, ninguém sabia o quão fácil era usá-la. Vulcano apareceu e avaliou o resultado do experimento e perguntou a Joy se isso realmente foi criado com energia demoníaca. O mestre reconheceu que este soldado espiritual era simplesmente incrível e digno de ser chamado de soldado espiritual demoníaco. Joy gostou muito do nome, e Vulcano era a cidade de sua aluna. O necromante se perguntou se isso significava que toda vez que ele capturasse uma alma, ele teria que enchê-la com energia demoníaca. Talvez não fosse tão fácil de aplicar em uma luta real. Então Joy pensou, por que ele deveria convocar a si mesmo? Vulcano tem mais experiência em invocação do que ele. Joy se virou para o mestre e o lembrou de que ele era capaz de invocar almas simultaneamente e comandá-las durante a batalha, o que era muito valioso. E Vulcano ficou feliz que Joy finalmente prestou homenagem ao seu professor com essas palavras. Nesse momento, Joy voltou sua energia demoníaca para o primeiro mestre espiritual, que gritou alto.
Joy informou a Vulcano que se ele enchesse sua alma com energia demoníaca, os guerreiros que ele invocasse se transformariam em soldados espirituais demoníacos. Sua alma é mais forte que a do Kobold e ele usa toda a energia que tem. Apesar dos protestos de Vulcano, Joy colocou toda a sua energia na alma do mestre. Helen, observando essa ação, ficou assustada, mas Joy a acalmou e garantiu que o primeiro mestre espiritual não morreria por causa disso. Vulcano, sentindo muita dor, exclamou que se sobrevivesse, rasgaria Joy em pedaços e o comeria no café da manhã. O necromante então o aconselhou a atingir seu nível. Se ele se tornasse forte o suficiente para desafiá-lo, Joy ficaria feliz. A energia demoníaca tomou conta completamente da alma de Vulcano. O primeiro mestre espiritual caiu em si. Joy olhou para ele com admiração e declarou que ele era seu melhor soldado espiritual. Vulcano afirmou que Joy cometeu um erro. Ele criou um ser muitas vezes mais forte que ele, e esse é seu maior erro. Joy ficou feliz que Vulcano estivesse tão bravo. Ele colocou uma máscara de Goblin no rosto e disse que ainda precisava de um oponente à altura. Vulcano exclamou para Hyde que, como ele desejava, o mestre agora lhe mostraria os soldados demoníacos que ele poderia invocar. O primeiro mestre espiritual usou suas habilidades para convocar seu exército. Joy calmamente colocou a máscara, e Helen percebeu que a necromante queria usar seu poder. Quando Joy usou a máscara de Goblin, ele sentiu como se os soldados espirituais demoníacos estivessem se movendo muito lentamente. Ele percebeu que Helen podia ver tudo isso. Joy correu para o meio do exército de soldados demoníacos com grande velocidade. Vulcano observou essa rápida penetração com horror. Joy disse a ele que ele poderia ser diferente agora, mas antes o chamavam de Estrela da Morte. Com essas palavras, o punho do necromante atingiu o maxilar de Vulcano com grande força. Joy levantou a máscara com um sorriso e o aconselhou a se acalmar e seguir suas ordens, pois ele também era um guerreiro demoníaco. Helin correu em direção ao velho caído no chão. Ele timidamente afirmou que o método só funcionava em pessoas normais e que era muito doloroso para ele. Helin perguntou a Joy: então ele apenas usou o poder da máscara? O necromante confirmou seu palpite e disse que tudo ao seu redor parecia estar em câmera lenta, como se ele tivesse se tornado o lutador mais poderoso. Helin disse que foi apenas um efeito colateral devido à falta de experiência. Joy se perguntou se isso era apenas um efeito colateral. Qual era o propósito da máscara? Helin lembrou que esta máscara é necessária para a previsão de combate. Com ele, você não só pode ver a ação lenta do inimigo, mas também prever seu próximo movimento. Joy perguntou como ele poderia aprender a fazer isso, e a menina respondeu que ela simplesmente fazia. O necromante esqueceu completamente que Helen provavelmente era considerado um gênio até mesmo entre os goblins. Seria difícil para ela ensiná-lo, mesmo que ele realmente pedisse. Helen perguntou a Joy se ele estava se sentindo tonto. Depois de saber que ele estava bem, a garota disse que se um goblin inexperiente usasse uma habilidade especial, ele sentiria uma terrível dor de cabeça ou tontura. Isso se aplica a ela também. Ela não pode usar a previsão quando quer. Ela estava preocupada porque Joy nem conseguiu ativar a habilidade. No entanto, Helen expressou esperança de que aprenderia tudo em breve. Joy pensou tristemente que tinha calculado mal. Embora tudo parecesse estar a seu favor, ele tinha ficado muito animado com a ideia de se tornar o mais forte do segundo andar. Ele acariciou a cabeça da menina e agradeceu por tudo. Vulcano sentou-se ao lado e pensou em como o maior mestre espiritual conseguiu cair em tamanha desgraça. Ele disse a Helen, que se aproximou dele, que era grato a ela por cuidar dele, ao contrário daquele idiota. Nesse momento, Joy trouxe um grande número de kobolds para a clareira. Faltava-lhe mais um e precisava se apressar antes que Joy transformasse sua alma em uma bola e a absorvesse, e o sistema informasse que a missão de lutar contra os kobolds e guerreiros kobolds estava completa. Logo, o terceiro andar da torre foi limpo. Depois foi a vez do quarto andar. No quinto andar, falava-se muito sobre um sujeito que se autodenominava Máscara Fantasma. Diziam que já haviam se passado 3 dias desde que ele entrou na floresta do quinto andar, embora antes disso apenas kobolds estivessem em seu poder. Um dos caminhantes afirmou que depois do quinto andar, goblins com agulhas venenosas começam a aparecer. Nesse momento, Joy Hyde apareceu na clareira da floresta. Um goblin o observava de um galho de árvore, segurando um tubo de ar que disparava agulhas venenosas. O goblin mirou e atirou. Entretanto, o projétil venenoso foi facilmente repelido por Helin com sua espada.
Ela perguntou ao Goblin como ele ousa atacar seu irmãozinho. Naquele exato momento, Joy Hyde destruiu o Goblin. Ele o matou com um golpe de punho. O necromante disse a Helen que ela havia parado o monstro bem a tempo, e a garota disse que ele queria atacá-lo. Vulcano, olhando para a garota, pensou que algo estava errado. Ele notou o sorriso maligno e incomum no rosto de Helen. Vulcano perguntou à garota se ela estava bem. Helen pareceu recobrar o juízo e não conseguia entender por que ela estava segurando uma espada e sorrindo. Nesse momento, John Hyde anunciou que finalmente havia concluído seus preparativos. O necromante anunciou solenemente que haveria uma onda de monstros hoje. No quarto andar da torre, na noite anterior à entrada para o quinto andar, uma fogueira estava acesa. Joy disse aos seus companheiros que depois do quinto andar, goblins começariam a aparecer em vez de kobolds, e ele conseguiria a conquista matador de goblins. Helin perguntou se ele realmente iria atrás do Senhor dos Monstros novamente, e Vulcan acrescentou que você não pode atacá-los só porque quer. Ninguém sabe quando e em que andar o Senhor aparecerá. Joy respondeu que não tinha intenção de caçar o Senhor Goblin e que isso era necessário. Afinal, ele sabe como criar uma onda manualmente. Os olhos de Vulcano e Helin se arregalaram de espanto. Então, o primeiro mestre espiritual disse que, se isso fosse possível, todos na torre já saberiam. Mas Joy disse que descobriu isso completamente por acidente. Entre o terceiro e o quarto andar, quando ele estava subindo na torre, uma rachadura apareceu. E então ele aprendeu sobre esse método. Cada andar tem uma área central onde os monstros aparecem. Se você encontrá-lo e redirecionar seu mana para lá, monstros começarão a aparecer, assim como aconteceu durante a onda. Vulcan comentou que devia ter ganhado muito com isso, que ninguém sabia, mas Joy disse que tentaria pela primeira vez. Os monstros acima do 300º andar eram muito mais fortes que os goblins. Tal onda de monstros não seria capaz de ser detida nem mesmo por 4 grandes seres. Vulcano resmungou que Joy não sabia quando o feitiço poderia ser usado e quando descobriu, não pôde mais ser usado. Mas o necromante se opôs e disse que agora tudo é um pouco diferente. Para ficar mais forte, ele pretende criar o máximo de ondas possível. Os dois aventureiros sentiram a torre tremendo e decidiram que um terremoto havia começado. Mas então eles viram um portão que prenunciava uma onda de monstros que viria, algo que nunca havia acontecido no primeiro andar. Eles viram goblins se movendo rapidamente. Os monstros estavam armados com zarabatanas que disparavam flechas venenosas. Os meninos fugiram, mas um deles foi atingido por uma flecha venenosa e não conseguiu se mover. Era o veneno paralisante do Goblin. O inimigo já estava muito perto e parecia que o fim havia chegado para os caminhantes. O sujeito pensou com irritação que morreria sem sequer conquistar o 10º andar. De repente, uma energia poderosa avançou em direção ao monstro. Um homem mascarado apareceu na frente do jovem e o aconselhou a levar seu companheiro envenenado para um lugar seguro. O rumor era sobre o homem máscara fantasma. O cara percebeu que eles estavam salvos e Joy pensou que ele os salvaria para que eles vivessem e espalhassem o máximo de rumores possível sobre ele. Joy convocou seus soldados demoníacos e ordenou que lutassem contra a onda de monstros. Um exército de guerreiros espirituais atacou os goblins. Vulcano disse com raiva a Joy que ele foi quem criou os soldados e que estava roubando a cena. Ao que Joy disse para ele calar a boca e chamar mais soldados. De repente, eles viram algo incrível. Seu soldado demoníaco pegou fogo. Entre os monstros estava um goblin espiritual. Ele poderia atacar os soldados demoníacos, e era necessário se livrar dele o mais rápido possível. Nesse momento, Helin observava a onda de monstros do alto do prédio que ela subia. Concentrando-se, ela pulou no meio dos goblins. Aterrissando suavemente, ela imediatamente começou a brandir sua espada, que emitia um brilho rosa. O goblin espiritual foi derrotado, e Joy usou a habilidade Gula para absorver o mana do monstro. Ele achava que o fogo tinha um efeito estranho na alma, e que usar essa técnica em goblins era inútil, mas ele a usaria com sabedoria. Fogo espiritual choveu sobre as cabeças dos monstros. Joy agradeceu a Helen pelo excelente trabalho e disse para ela continuar com o bom trabalho. Aqui o necromante notou que a espada da garota estava emitindo luz. Ele já sabia que não era um objeto simples, mas não poderia imaginar que fosse tanto. De repente, Joy viu Helin com uma aparência completamente diferente. A aparência de uma guerreira experiente. Ela ficou ainda mais impressionada com o olhar especial que lançou ao jovem. Ela era uma garota brilhante.